Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. Deus falar forte no nosso coração. Antes de eu começar a meditação, vai dando o seu like, ative o sininho, compartilhe. Imagine quantas pessoas vamos precisar para começar essa obra. Eu quero dizer para vocês que eu já sonhei com o início dessa obra. Na noite passada, eu sonhei já Deus fazendo coisas incríveis. Então, não está longe de começar. Mas eu tenho que preparar vocês, tenho que advertir vocês. Vai dando seu like, ativa o sininho, compartilhe, sabe? Se não serve para você, serve para alguém. Debatam, pode entrar em contato comigo, vocês aí da família, né? Eu estou querendo fazer uma live aí. Então, eu preciso do contato de vocês, preciso da confirmação de vocês. Estou planejando essa live aí para a gente poder se integrar mais, para a gente fazer algo mais próximo. Então, antes de eu começar, o meu tema de hoje é a batalha perdida. É triste eu falar para vocês que eu vou revelar aqui. Então, hoje eu vou falar em duas batalhas que já se encerraram. Uma perdida diante de Deus e a outra Deus encerrou. A que Deus encerrou, infelizmente ou felizmente, cumpriu a parte dele, é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fiz um shot ali, e vocês podem estar olhando aí. Mas eu vou dizer uma coisinha para vocês que eu separei aqui. Sei que ficamos tristes e horrorizados como a justiça no Brasil não tratam dos nossos interesses. Mas o Brasil vai mudar, porque é a vontade de Deus. Calaram o pato, mas não vão conseguir calar o cisne. Por isso que eu botei aqui o cisne hoje. Que o Criador vai lançar nessa horrível política que não representa o povo brasileiro. Não é uma nota que eu estou passando para vocês hoje. Então, como eu disse, uma obra se encerrou. A obra do Jair Bolsonaro diante de Deus encerrou. Então, se eu fosse ele, se saísse da prisão, eu vi um shot uma vez, um trecho lá de José, em que João conversava com Jesus. E Jesus dizia, não vai mais lá. E ele disse, não, mas eu não vou correr disso. E acabou João Batista indo e perdeu a cabeça, né? Talvez muitos disseram para Bolsonaro, sai do Brasil, né? Mas ele está lá, né? Gostaria que não acontecesse o pior com ele, mas a nível de presidencialismo, ele já cumpriu sua parte no mundo espiritual. Não sei se vocês entendem isso. O mundo espiritual, ele se assemelhou àquela passagem do Lutero, que antes de Lutero, 100 anos antes, veio um que tinha o apelido de pato, e o Lutero foi o cisne e fez aí a reforma protestante. E o Brasil, nós tivemos aí o Bolsonaro, que representa o pato, mas vem o cisne, que é da parte de Deus. E esse caminho que estamos tentando percorrer não é o caminho que Deus já traçou, não, viu? Que Deus abençoe nessa questão, sossegue o coração, e que Deus possa confortar a família, que eles possam, eu não sei como é que vai encerrar isso aí, mas garanto para vocês que diante de Deus a obra dele já encerrou, né? Mas vamos lá, nossa palavra de hoje, a batalha perdida. Felizmente a de Bolsonaro já está encerrada, mas não foi perdida, foi o prenúncio de algo grande, né? Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 16, lá no versículo 17, 22. Eu vou estar pedindo aqui para baixar esse som aqui um pouquinho, porque eu acredito que vai estar muito alto aí, né?
Então vamos lá, Ezequiel 16. Ezequiel 16, lá do 17. Que diz assim: tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e prostituíste com ela. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante dela em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando diretamente com aqueles que fizeram muito dinheiro, por exemplo, cantando, louvando, pregando, né? Sendo missionário, né? Se estabeleceram, usaram o quê? Tudo que Deus deu, a unção, o pão, né? A cerimônia, né? O entendimento da palavra, e depois abriram para você o quê? Uma igreja. Só que para Deus ele está fazendo o quê? Um altar para ele, né? E levar pessoas a se prostrarem junto com ele. A gente sabe que quando um cantor desse ele abre uma igreja, ele já abre já com sei quantos de fiéis, né? Então as pessoas, elas não vão diretamente por causa de Jesus, elas vão por causa daquele homem. Então é isso que ele está dizendo: tomaste as tuas joias de enfeites que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com ela. Tornaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante dela. Então, é isso que ele está dizendo. E ele tem mais, depois ele fala aqui na frente, tomaste a teus filhos e as tuas filhas que me geraste e as sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregaste a elas como oferta de fogo. Então ele está falando aqui que, além de fazer essas coisas, os filhos gerados não tomam conta. Não é de hoje que eu falo isso. E eu não tenho uma notícia boa. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: cara, você está descendo a lenha na igreja. Porque assim é o profeta. Quando eu me refiro à batalha perdida, estou associando esse título à condição que estamos vivendo neste momento, que por sinal vem já de muito tempo. Esse é um problema em que a gente não enxerga. Você que está no meio aí, que está dentro da obra, que está ralando, que está fazendo isso, está fazendo tudo que se manda, achando que está agradando a Deus, você não enxerga. Por que eu enxerguei? Porque Deus me tirou pro deserto. Deus me preparou do deserto para enxergar essas coisas. Por isso que eu estou enxergando. E eu não estou pregando achando que vocês vão se voltar para isso. Houve caso? Houve, né? O caso lá de Nínive, que o povo todo se voltou, né? Se voltaram para o Deus vivo. Mas só que no caso da igreja de hoje são muitas cabeças, né? É um reino dividido. Então não há uma central, não está centralizado. As pessoas dizem que são seguidoras de Cristo, que seguem a palavra de Deus, mas cada um tem um comportamento. Então é um reino dividido. Então o profeta não vai alcançar vocês.
Na verdade, Deus já mostrou para mim como vai ser. Talvez seja mais fácil para minha família, porque quando eles veem o poder de Deus acontecendo, como eu disse aqui no início, eu sonhei com isso, passei um dia mais alegre na minha vida, vendo como Deus começou a agir, e foi fantástico, foi um reboliço, foi uma coisa tremenda, né? Mas a verdade é que essas coisas elas já vêm acontecendo há muito tempo, né? Há muito tempo estamos vendo o errado e ainda contribuindo com isso. Há muito tempo passamos a ser espectadores desse mundo, e pior ainda, sendo a maior vítima, pois não assemelhamos a Mateus 5:13, né, em diante. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, no versículo 13 e 14. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo-á? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Sabe, ele diz, se nós somos o sal da terra, se a gente perdeu o sabor, já era, né? Perdeu o sabor, não serve para nada, vai ser jogado fora, vai ser pisado pelos homens, não é diferente. Você vê que nós temos que trabalhar 2 empregos, 2 trabalhos. A mulher tem que sair para o mercado de trabalho, os filhos também, precocemente. E a palavra de Deus diz que eu vim para ter vida e as tem abundância. Cara, não venha com essa conversa de que isso não vai acontecer, porque vai. Só que muitos não vão perceber. Muitos não vão entender isso. Por quê? Porque taxaram os filhos de Deus como santo religioso. Então, quando ele tem uma liberdade, ele não sabe se é pecado ou não. Ele não sabe se, infelizmente, o que é certo, o que é errado mais. Por isso que vocês não vão entender, porque não tem discernimento da palavra. Infelizmente, não tem o discernimento da palavra. A verdade, o que é nos ensinado é que é preciso estar no meio, ser uma espécie de moleto da sorte do mundo. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim: vai ter o Natal. O que vai abençoar o Natal aqui? Quem? Nós, os crentes. O primeiro evento é dedicado a Deus. Aí vai lá os crentes, né? O representante de Deus é quem? Porque o diabo gosta disso, viu? Aí você vai lá, faz um eventozinho, bota uns cantores aí, uma fortuna para trazer, né? E o crente vai lá, dança, e o resto das atividades, quem come, quem aproveita é o mundo. Mas aí, eles ficam tranquilos, sabe por quê? Porque os crentes já foi lá, já abençoou o evento dele, porque para não ter muita morte, para não ter muito problema, para eles se divertirem bem,
para não morrer, sabe? Então, nós somos o amuleto da sorte do mundo. Vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? Nós somos o sal que não tempera. Amuleto da sorte do mundo se tornou o crente, se tornou a igreja. Eu vou dizer para vocês que isso já passou diante de Deus. Deus já não aguenta mais ver isso. Eu estou falando para vocês não acreditam? Porém, ser amuleto da sorte do mundo não é o papel delegado a nós, mas é o que nós fazemos. Ser pessoas que estão ali para abençoar o mundo, para eles continuarem sendo do mundo da melhor maneira. Então eles estão prosperando, arrebentando, se divertindo, vivendo o que tem que viver, e o crente é o amuleto deles. É uma vergonha, né? Você está caindo a ficha agora, quando você fica todo feliz. Não, vai ter o Natal lá, vai ter o fim de ano, aí a igreja vai primeiro, vai depois o pau quebrar lá. Vocês têm que ter vergonha na cara, vocês têm que fazer o que é nosso, unir a igreja e fazer o nosso evento. A coisa não está agradando a Deus, é de hoje, viu? Infelizmente essa é a verdade. Para a gente orar, para abençoar todo mundo, para tudo que vem, né? Mas eles continuam sendo de Deus. Todo mundo é de Deus, ninguém diz que é do diabo. Ninguém diz que é, não, aliás, tem alguns que já dizem lá, né? A maioria não, né? Ninguém quer desagradar a Deus, né? Mas vive o mundo, que na verdade as pessoas querem se divertir, né? E nem o crente ele discorda daquilo, porque se realmente fosse um absurdo o que eles fazem, a igreja não ia lá. Se realmente fosse um absurdo que as coisas que o mundo anda fazendo aí nas festinhas, né? Vamos generalizar tudo, né? Mas nos eventos de fim de ano, essas coisinhas, o crente não ia lá abençoar. Tá vendo aí? Então não é tão absurdo nem para você que é crente. Mas vocês não vivem, vocês não produzem para você, porque os que estão na frente não querem. Nós somos escravos da religião. Vocês são escravos da religião. Por isso que o diabo anda zombando da cara. E o Espírito Santo e Deus está fora disso. Infelizmente, o nosso papel está longe de ser isso. E isso faz a gente ficar parado só olhando os outros ser consumidos pelo inimigo. Olha só, eu estou falando aqui das pessoas que morreram naquela chacina e morrem pelo Brasil afora, os filhos de crente, aquilo que é gerado, como está lá em Ezequiel 17, quando ele fala, demais, tomaste os teus filhos e as tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Sabe o que acontece? Quando você vai lá abençoar esse evento, vocês dão legalidade no mundo espiritual. Vocês dão legalidade para o inimigo ganhar os seus filhos. Ganhar os seus filhos, né? E ele leva mesmo. Então aquela chacina que teve lá no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que teve 70% de filhos de crente. ,70% de filhos de crentes que se perderam ali
Olha que a palavra diz que nós sacrificamos. Porque gerar é fácil, cuidar é mais difícil. Infelizmente, desde muito tempo nós não agradamos mais a Deus. Ah, talvez você está do outro lado. Não, é você que não. Não, meu filho. Nós não agradamos a Deus. Principalmente aqueles que estão na frente. Porque a cabeça, o corpo vai onde a cabeça comanda, né? Então os que estão na frente comandam vocês. E vocês vão para onde eles te levar. Imagina lá, na Assembleia de Deus lá, os milhões de dinheiro que ganharam para fazer um evento, né? Tem gente que ficou horrorizado com aquilo ali, mas não vai sair da igreja. Não vai sair porque nasceram da igreja. Não vai mudar. Entrou os bilhões no caixa. Para quê? Para eles ganharem mais pessoas. Não é para melhorar a vida daqueles que estão lá. É para melhorar a vida deles e ganhar mais pessoas para viver essa rotina religiosa. Verdade? E eu vou dizer uma notícia triste para vocês. Essa obra que Deus vai fazer, Ele só vai pegar 10%. Tá vendo a sua igrejinha aí? Deus vai pegar 10%. Tem igreja por aí que não vai pegar ninguém. Talvez as grandes, Ele vai pegar 10%. Olhe lá. Assim, eu estou falando, fazendo uma média, né? 10% do todo que batalha por Ele, para Ele. Porque todas as igrejas, mesmo com as suas divergências, o seu comportamento, eles trabalham ou deveriam trabalhar para Deus, não é isso? No nome do Senhor Jesus. Outros têm outros nomes, né? Mas o ideal, o certo seria no nome de Jesus. Trabalham para Deus. Desses que estão na frente de batalha, que estão lutando, eles vão voltar para Deus. Essa batalha que nós estamos tendo, esse campo de batalha, a igreja para lá, né? Esse negócio todo, só vai 10% voltar para Deus, ou seja, ter a salvação. Não está falando de fora, não. De fora vai ter até algumas pessoas que vão ser salvas. Por quê? Porque na simplicidade eles vão cumprir a lei. Deus escreveu na Bíblia para mim. Você não tem isso, você não vai achar isso na Bíblia, mas Ele escreveu para mim. De vez em quando Ele faz isso, quando Ele quer passar alguma coisa, né? Então, a verdade é essa, que 10% só vai voltar dessa batalha vitorioso, mas 90% vai se perder. E o seu pastor não vai nem perceber. Não vai nem perceber. Só vai perceber na hora do juízo. O investimento das trevas é muito grande, né? E Deus sempre falava assim, Jesus sempre falava, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é a modificação, a alteração da palavra. Nem sempre você precisa alterar o que está escrito para alterar o sentido. Então eles alteram o sentido, alterou aquilo que Deus quer passar, né? Então Jesus já advertia isso. E é o que está acontecendo geral aí. O investimento das trevas na igreja foi um fermento muito terrível desde da volta da pregação lá no início lá da igreja católica. Então modificou a palavra, que eles queriam algo como universal, porque a igreja católica,
a Igreja Católica significa Igreja Universal. É verdade. Você não sabe. Então, por que isso? Porque eles, o Constantino, queria unir a religião que eles tinham lá, que era o deus Mitre, com os crentes remanescentes que estavam ali. Ele precisava de popularidade, ele lutava contra mais 3 imperadores e precisava de dinheiro. Então você ter a massa do seu lado significa também ter lucro, né? Então ele criou a Igreja Católica, que o nome traduzido é universal, né? E fez a mistura das duas religiões. Isso é coisa que eu vou falar lá na frente, né? Mas é por isso que a gente vê que o fermento ele já entrou lá bem no início, né? O pecado relatado em Ezequiel 16 resume que aquele povo naquela época estava se vendendo ao mundo, recebendo favores das trevas, pegando a prosperidade dada por Deus e criando altares de si mesmo, adorando e fazendo adorar. Desunião entre as irmãs. Olha aquele detalhe, a desunião entre as irmãs geradas de Deus. Grande é o vosso pecado, diz Deus. Vou dar um exemplo disso aqui. Vi num podcast que 70% que foram mortos lá na chacina eram filhos de crente. Mas eu vou perguntar para vocês: alguém passou isso para vocês? Qual foi a sua comoção? Qual foi o seu entendimento disso? Qual foi? Porque é humilhante. É humilhante a gente ter 70% de crentes, filhos de crentes desviados, mortos, num combate terrível, frontal, entre a polícia e o crime organizado. Se a gente for analisar isso, a maior igreja que tem no mundo é a Igreja Católica. A Igreja Católica. E não tinha 30% de católicos, crentes católicos mortos. Porque ainda tem espírito, ainda tem os afrodescendentes, né? E por aí vai. E vai daqueles que também não tem nada, que não creem em nada. Então, imagine, 70% é para chorar, é para rasgar as vestes. Por sinal, é isso que o povo de Israel, se saísse numa batalha, digamos com 100 pessoas, 100 soldados, e morresse 70 deles e voltasse 30, todo o povo de Israel iriam se humilhar, iriam rasgar as vestes, iriam fazer um concerto diante de Deus, só voltariam para a batalha depois que Deus mostrasse onde é que estava o erro. Mas como é que pode isso, essa comoção, chegar à igreja? Não pode, porque é um povo dividido. Tá vendo aí a verdade que eu falo para vocês? Vocês têm que divulgar isso aí, porque se não serve para você, vai servir para alguém. Se as pessoas não pular fora na hora certa, eu não estou dizendo que agora é o momento, mas se não pular fora na hora certa, que Deus despertar,
começar a obra, você vai morrer com a igreja. Lembrando que ele diz que de 1000 voltaram, ele está dizendo voltaram para ele, 100, de 100 voltaram 10. Ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja, né? Então a igreja, nossa igreja, sabe como ela está se comportando? Como se comportaria Caifás. Se ele precisasse gastar do bolso dele, esqueça. Ele precisaria ter um tempo para organizar as pessoas, para as pessoas trazerem. E é assim. Você vê, Jesus ele multiplicou pão e peixes, fez a pesca maravilhosa. Eu imagino que se tivesse uma concentração na frente da sua igreja de pessoas necessitadas, o pastor, o líder da igreja, ele não ia tirar do caixa da igreja, ele iria fazer uma campanha, para poder arrecadar. Aí ele ia colocar a embalagem da igreja e dizer que foi a igreja que deu. É assim que essas igrejas fazem. Universal, do Reino de Deus e companhia fazem isso, né? Semelhante a Caifás. Jesus não, ele buscou investir nas pessoas. Esse é o pensamento. Então, infelizmente, por nós estarmos distantes de Deus, você não quer aceitar isso, né? Os fatos estão aí, né? Nós estamos vivendo e vamos viver coisas piores. E a profecia de Amós 5, né, vai se cumprir no nosso tempo. A igreja não vai nem sentir isso. Nem pastores, nem membros, nem verão o que Deus vai fazer. Infelizmente, nós estamos dormindo. Essa é a palavra que eu tenho para dar para vocês. Então, fique preocupado. Você que é pastor aí, se você não seguir aqui os conselhos, você entende da palavra, você está na frente aí, você na prática ou na teoria tem mais entendimento que os outros que estão te seguindo. Se você não enxergar isso aqui, você só vai perceber isso na hora que o negócio pegar, ou na hora que você morrer. E quando você morrer, você não volta para dizer para os irmãos ali, ei, estava errado, o negócio estava errado, viu? O profeta estava certo, né? Você não vai voltar, porque não pode voltar. Se voltar seria bom, né? Então, espero que você reflita nessas palavras. Eu dou uma aliviadazinha, né? Eu pisei tirei o pé do acelerador, tava muita informação para vocês, mas eu tenho muita coisa para passar, tenho muita coisa para aprontar, mas de vocês eu não espero, eu sei que não vai sair da igreja muita gente, porque a própria palavra está dizendo que não vai sair. Então, coisas que eu estou passando para vocês, vocês vão testificar que o profeta estava certo. Como muita gente já tem me procurado e dito, realmente aquilo que você tem dito é verdade e tem acontecido, porque eles estão passando a enxergar. Mas se você quer continuar sendo religioso, vai perder a salvação dentro da igreja, pertinho. Uma vez Deus me mostrou, para encerrar, uma visão. Eu estava numa igreja e eu vi uma visão de um portal, já falei sobre isso, que ele era, digamos, um contorno de um caixão, para vocês imaginarem.
Ele estava bem alto assim na minha frente, assim, uns 3 metros. E logo assim que eu fechei os olhos para orar nessa igreja, eu já fiquei meio assim, né? O portal mexia, descia um pouquinho e subia, descia e subia. Tá bom. Fiquei olhando para a igreja, ver se tinha alguma coisa assim que desabonasse ela, né? Para mim já cair fora, né? Ou ficar esperto. Aí passou. Mais na frente, fizeram uma oração, não sei se era na entrega dos dízimos, das ofertas. E eu, quando fechei os olhos, eu vi o portal, e abaixo do portal eu vi um caixão. O caixão era um caixão, não sei se, nem de rico e nem de pobre, mais ou menos aquele que a gente fica pagando o plano, né? Aí, esse caixão, ele estava pegando fogo. Ele tinha umas labaredas de fogo nele, somente na questão da parte de cima da tampa. E esse caixão, ele estava abaixo do portal, e ele vinha, virava assim para cá, eu via que estava pegando fogo, virava de novo e subia, só que não passava do portal. Perto do portal, virava assim, voltava. Sabe o que ele quer dizer ali? Ele quer dizer que você está próximo de passar para o reino do céu, mas que a sua situação agora é de morte, que você está paralisado já para descer, sentindo já o calor do inferno. Infelizmente, eu demorei a entender essa visão, fiquei pensando sobre isso, pesquisei sobre essa igreja, descobri algumas coisinhas, né, que infelizmente a maioria fazem de errado, né? E depois de muito tempo eu entendi que ele está falando da igreja. Ele está falando de que você está na igreja, que deveria ser o portal para você ir para o reino do céu, só que você está o portal próximo de você ali, e você está para morrer, para ir para o inferno. Por quê? Por causa da religião. Porque você resolveu ser bonzinho. Você resolveu passar por cima da palavra de Deus. Você despreza a palavra de Deus. Você está confortável aonde você está, né? Só que não vai ter a salvação. Me desculpe. Ah, eu sou pregador, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Infelizmente, essa que é a verdade. Que Deus abençoe a nós todos. Não me queira mal, pois eu quero muito bem de vocês. Eu passo para vocês a palavra de Deus. Infelizmente, vocês não estão enxergando o que eu estou enxergando. Mas, se vocês quiserem, enxergarão sim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. No nome do Senhor Jesus. Amém.